Meu nome é Elisa, eu vou apresentar o trabalho desenvolvido por mim, Elisa Vaz Ribeiro, por Felipe Martins da Silva e Matheus Campos Cunha, no âmbito da especialização em geoprocessamento EAD ofertada pela Universidade Federal do ABC, cujo nome do trabalho é Mapeamento de Assentamento Precários no município de São Paulo, análise comparativa entre distintas bases de dados, e que foi orientado pela professora Flávia Feitosa. Como o próprio nome do trabalho já diz, o tema do trabalho é o mapeamento de assentamentos precários no município de São Paulo, e o trabalho teve como objetivo a realização de uma análise comparativa entre 4 bases de dados, né, sendo elas a base de favelas e comunidades urbanas mapeadas pelo IBGE no âmbito do censo 2022, a base de favelas mapeada pela Secretaria Municipal de Habitação, a base de loteamentos irregulares mapeados também pela Secretaria Municipal de Habitação, e a base de áreas de risco geológico mapeadas pela Comissão de Proteção e Defesa Civil do município de São Paulo. A metodologia do trabalho consistiu em 2 fases, né? Uma primeira de ordem mais teórica, que consiste na identificação dos conceitos e critérios empregados em cada um desses mapeamentos, para entender se de fato esses mapeamentos são comparáveis, e um segundo momento referente às técnicas de processamento propriamente ditas, consistiram na sobreposição dessas bases cartográficas e na realização de operação de análise de polígonos, especificamente operações de interseção e diferença entre essas bases. Os resultados mostraram que não há divergência na conceituação da definição do que seriam os assentamentos precários e suas diversas tipologias entre essas bases, ainda que elas usem alguns critérios de mapeamento diferentes, como vai ser apontado mais adiante. E os resultados mostraram também que alguns mapeamentos apresentam caráter complementar, ou seja, alguns mapeamentos apresentam dados que estão ausentes em outros desses mapeamentos. No entanto, também existem aqueles mapeamentos que a gente entende que deveriam ser mais convergentes e que eles trazem alguns dados de divergência, sobretudo pela falta de atualização da base municipal de favelas. Bom, a introdução do trabalho, apresentada na seção 1, começa expondo as dificuldades existentes nessa atividade do mapeamento de assentamentos precários, sobretudo por conta da dinâmica territorial intensa desses territórios, e apresenta também uma justificativa para a análise de mapeamentos de risco nesse trabalho, de áreas de risco, através da exposição da relação existente entre áreas de risco e precariedade, áreas de precariedade. Bom, a seção 2 do trabalho, então, que é aquela parte teórica a qual me referi, apresenta os conceitos e bases de dados utilizados e analisa os conceitos de assentamentos precários e das diversas tipologias desses assentamentos, favelas, loteamentos irregulares, conjuntos habitacionais degradados ou irregulares, e cortiços, que são tipologias definidas pela Política Nacional de Habitação, sendo esse um dos documentos analisados, né, nessa seção do trabalho. E além desse documento da PNH, foram analisados o Guia para o Mapeamento e Caracterização de Assentamentos Precários, também do Ministério das Cidades, assim como a Política Nacional de Habitação, 2 documentos elaborados pelo IBGE com foco nos critérios utilizados no censo 2022, que são os documentos Favelas e Comunidades Urbanas, Notas Metodológicas número 1 sobre a mudança de aglomerados subnormais para favelas e comunidades urbanas, e o documento Censo Demográfico 2022, Favelas e Comunidades Urbanas, Resultado do Universo. E os dados municipais analisados foram o Plano Municipal de Habitação de São Paulo, que é o projeto de lei de 2016, e os metadados dos mapeamentos realizados pela Prefeitura de São Paulo, disponíveis no GeoSampa e HabitaSampa, que são os geoportais dos quais a gente extraiu os dados municipais aqui analisados. Nessa primeira sessão dessa conceituação, né, da análise dos conceitos utilizados, a gente destacou aqui alguns pontos, dentre os quais a definição de favelas e comunidades urbanas pelo IBGE, que afirma que a predominância de domicílios com graus diferenciados de insegurança jurídica da posse e pelo menos um dos demais critérios abaixo seria o que definiria uma favela ou comunidade urbana, sendo esses critérios de forma resumida: a ausência ou oferta incompleta ou precária de serviços públicos,
predomínio de edificações, arruamento e infraestrutura autoproduzidos ou com parâmetros urbanísticos e construtivos distintos daqueles definidos por órgãos públicos, e a localização dos assentamentos, né, em áreas com restrição de ocupação pela legislação ambiental urbanística ou por ser uma área de risco. O que a gente destaca com relação a essa definição de FCU apresentada pelo IBGE é que os critérios adotados pelo IBGE não contemplam a totalidade dos loteamentos irregulares de baixa renda, porque a gente tem sim loteamentos com oferta de serviço público, em que as edificações, apesar de autoproduzidas, elas apresentam uma certa qualidade construtiva, né? E que não necessariamente também todos os loteamentos encontram-se em áreas com restrição à ocupação. Então, além dessa questão dos critérios do IBGE não contemplarem a totalidade dos loteamentos, né, deixando de fora de forma explícita aqueles cuja a única precariedade é a insegurança jurídica da posse, a gente destaca também que, por vezes, o limite entre favela e loteamento irregular ele pode ser muito tênue, porque existem também favelas que têm origem em processos de ocupação planejados por movimentos organizados, cujas características acabam sendo muito próximas, né, no traçado urbano dos loteamentos irregulares de baixa renda. Não são necessariamente, nem todas as favelas necessariamente são configuradas por vielas e becos irregulares ou orgânicos, né? Então, a diferença entre favelas e loteamentos, nesse caso, se daria apenas pela forma de acesso à terra, que seria ou a ocupação ou a aquisição do lote. A análise dos metadados e especificidades das bases da Prefeitura Municipal de São Paulo, a gente faz alguns destaques também com relação aos loteamentos irregulares. A gente destaca que o mapeamento de loteamentos irregulares da SEAB, na verdade, consiste em uma base de áreas de glebas para as quais existe processo de regularização, processo administrativo de regularização fundiária aberto na SEAB, não constituindo, portanto, um mapeamento extensivo dos loteamentos irregulares do município. Da mesma forma, a favela, o mapeamento de favelas, apesar do GeoSampa afirmar que os polígonos delimitam as áreas de favela do município, na realidade, o que a gente identificou foi que o mapeamento de favelas apresentado no GeoSampa e no HabitaSampa, que é o mesmo mapeamento, ele tem como base inicial o Censo de Favelas de 1987, que foi digitalizado e ampliado através de pesquisas de campo realizada por técnicos da SEAB entre 2006 e 2009 para a implementação do ABISP, que era o antigo sistema da SEAB, que foi substituído em 2016 pelo HabitaSampa, né, o sistema onde esses polígonos, onde esse mapeamento é realizado, e que desde 2009 novos polígonos só são acrescidos aos sistemas no caso de intervenção da SEAB em áreas que ainda não foram mapeadas. Então, áreas não mapeadas nas quais a SEAB não intervém não aparecem nessa base de favelas do GeoSampa e do HabitaSampa. Então, com isso, o que acontece? A camada possui um aspecto impreciso, né, que não permite nem a identificação da camada como um mapeamento de favelas extensivo no município, de todas as favelas do município, ou do máximo que der de favelas, e também não caracteriza esse mapeamento como um repositório das áreas de atuação da SEAB, porque ele tem todo aquele mapeamento inicial de um censo de favelas, que aí sim, lá atrás, foi extensivo até 2009. Com relação às áreas de risco geológico, a gente identifica que a delimitação das áreas de risco pela Defesa Civil se dá especificamente em assentamentos precários a partir dos registros de ocorrências atendidas pela Defesa Civil. Então, apesar da Defesa Civil afirmar que os mapeamentos são em assentamentos precários, o mapeamento de áreas de risco geológico ele não está diretamente relacionado com aquele mapeamento de assentamentos precários realizados pela SEAB, sejam loteamentos irregulares ou favelas. Então, como o princípio de demarcação de áreas de risco da Defesa Civil é esse do registro de ocorrências, mesmo que não esteja em áreas identificadas pela SEAB, a gente entende que a gente pode observar mapeamento de área de riscos em assentamentos precários que ainda não foram mapeados pela SEAB, mas que já foram, de certa forma, identificados pela Defesa Civil a partir das ocorrências. Os resultados obtidos na seção 2 mostram que
os critérios adotados no mapeamento não são exatamente os mesmos, mas também não configuram um impasse à comparação dos dados, uma vez que o conceito dos assentamentos precários e das tipologias não apresenta divergência. No entanto, esses critérios diferentes para o mapeamento apresentam maior grau de complexidade para a interpretação das comparações das bases de dados. A seção 3 do trabalho apresenta a análise comparativa propriamente dita, que é dividida em 2 blocos, sendo o primeiro bloco a comparação do mapeamento de favelas e loteamentos irregulares da SEAB com aquele de favelas e comunidades urbanas do IBGE, ou seja, é assentamento precário mapeado pela SEAB com assentamento precário mapeado pelo IBGE. E um segundo bloco que é a comparação, o cruzamento da base de dados do mapeamento de área de risco com aquele de assentamentos precários, tanto da SEAB quanto do IBGE. Aqui a gente tem a planilha com os números, os dados que a gente encontrou nessas operações de diferenças e de interseções. Alguns dados aparecem destacados na planilha, que são aqueles que a gente vai abordar adiante, que a gente entendeu que merecem destaque. Então, o que a gente destacaria dentre os dados encontrados são que 83% da área mapeada como loteamento irregular pela SEAB se encontra fora das áreas identificadas como FCU pelo IBGE. E, com base nesse dado encontrado, a gente achou relevante destacar que as áreas demarcadas como loteamentos irregulares pela SEAB correspondem a glebas de processos administrativos, sem fazer distinção nessas glebas a trechos ocupados por loteamentos ou ocupados por favelas, ou mesmo trechos desocupados. Então, os processos tratam da totalidade da gleba, independente qual é o tipo de assentamento, ou até da desocupação de uma parte da gleba, e são essas glebas inteiras que aparecem nos processos e, portanto, no mapeamento de loteamentos irregulares da SEAB. Então, o mapeamento da SEAB apresenta trechos de sobreposição de loteamentos com favelas, e se a gente descontar, então, as áreas de favelas com sobreposição desses loteamentos, né, a gente vê que a interseção entre FCU e loteamento cai de 17%, né, para quase 13% das áreas mapeadas pela SEAB como loteamentos irregulares. E aí aqui a gente tem um exemplo, né, do que é o loteamento, aí no caso o Parque Anhanguera, gleba 1. O primeiro polígono é o polígono de loteamento irregular da SEAB, o segundo é a sobreposição do mapeamento da própria SEAB, do loteamento sobreposto com polígonos de favela da SEAB, e o terceiro é loteamento sobreposto com polígonos de favela e comunidades urbanas do IBGE, que mostra já o mapeamento do IBGE de uma área um pouco maior de favela do que aquela apresentada pela SEAB. Então, os fatores que amenizam, a gente entende que amenizam essa discrepância, né, de só 17% de interseção entre loteamentos e FCU, mas que, por outro lado, não justificam, a gente destaca como os fatores, como o fato de parte da área não mapeada por FCU corresponder a trechos de glebas vazias, ou seja, se a gente considerar o que realmente é loteamento ocupado nessas glebas, a gente teria uma diminuição dessa área, e esse dado não seria de 83% das áreas de loteamento não identificadas pelo IBGE, seria um resultado menor, considerando que parte dessas áreas estão, na verdade, vazias. E o outro ponto que ameniza é o fato de que o próprio IBGE já destaca, né, dentre os seus critérios, que os critérios utilizados não contemplam loteamentos cuja única precariedade é a insegurança jurídica na posse. Por outro lado, a gente sabe que esses 80 e tantos por cento de loteamento mapeados pela SEAB que não aparecem no mapeamento do IBGE não são loteamentos cuja única precariedade é a insegurança jurídica. A gente sabe que esses loteamentos não mapeados também apresentam precariedades físicas. Com relação às favelas, a gente observa que apenas 18% das áreas identificadas pela SEAB como favelas estão fora das áreas de FCU. E aí, quando a gente olha para essas áreas de favelas, a gente vê que muitas delas correspondem a terrenos que já foram ocupados por favela, mas que já não abrigam tal tipo de assentamento, né? E essa constatação, ela reforça, isso foi até uma observação da Flávia Feitosa, né? Que ela reforça a melhoria do dado do censo, e
e reforça também a defasagem do dado da prefeitura, que não mapeia os resultados de processos nas quais a própria prefeitura esteve envolvida, né? Porque essas favelas foram removidas pela própria prefeitura. Então aqui a gente identifica na primeira imagem um terreno que teve remoção parcial de uma favela para a instalação de um equipamento de drenagem. Na segunda imagem, a gente identifica uma favela que foi removida para a instalação de provisão habitacional, e na terceira imagem uma favela que foi removida cujo terreno não foi destinado, mas todas elas ainda constam como favelas no mapeamento do SEAB. E a gente tem um segundo grupo, nesses 18%, que são de mais difícil identificação, que são áreas muito consolidadas, não é, que a identificação visual da favela já resta comprometida, porque são áreas menos precárias. Então a gente tem esse segundo grupo em que a gente tem duas situações. Um primeiro que são áreas de quadras de loteamento, cuja destinação realmente era a ocupação com lotes, e que foram ocupados aí de alguma forma irregular por favelas, e que inclusive tem algum tipo de formalidade reconhecida pela prefeitura, porque foram lotes para os quais a Secretaria de Fazenda abriu o lote fiscal para cobrança de IPTU, o que comprova a consolidação, né, dessas áreas. E uma outra situação, também de difícil identificação, que são naqueles casos de áreas de loteamentos regulares, que previam espaços livres para a instalação de equipamento institucional, e que esses espaços ficaram ociosos e foram também ocupados por edificações que hoje já encontram-se bastante consolidadas. Bom, agora falando não do que a SEAB mapeia como favela, que o IBGE não mapeia, mas no sentido inverso, a gente identifica que 36% do território mapeado como FCU não encontra interseção com as tipologias mapeadas pela SEAB, nem de favela, nem de loteamento irregular, e que esses 36% representam 22,8 km², que se aproxima muito da área mapeada como SEAB, como favela, que é de 25,30 km², e que na verdade é menor se a gente considerar que tem área que está mapeada lá e que a gente já viu que tem favela removida. Então a gente vê que tem dezenas de áreas mapeadas como favela pela SEAB que já não são mais favelas, e que, portanto, a discrepância desses dados é ainda maior, né, e o número se aproxima ainda mais desses 36% não identificados nos mapeamentos da SEAB. Ele se aproxima ainda mais em termos absolutos da área de favela mapeada pela SEAB, se a gente considera que a área de favela é efetivamente mapeada, ela é menor. E aí essas áreas não identificadas pela SEAB, pelo que a gente fez um pouco de análise qualitativa desses polígonos, eles contemplam tanto a ampliação de favelas e loteamentos antigos, quanto novos assentamentos que não estão sendo mapeados pela SEAB. E aí a gente vê aí na figura apresentada alguns casos, principalmente sobre prefeituras periféricas, né? Então a primeira imagem pega uma área da Capela do Socorro, e a segunda imagem está pegando áreas da subprefeitura de Itaquera, São Mateus e Cidade Tiradentes. As áreas de risco comparadas com os assentamentos precários, né? Essa primeira imagem mostra aí a localização dos polígonos de favelas e loteamentos urbanos mapeados pela SEAB. No segundo mapa a gente tem FCU mapeados pelo IBGE, e no terceiro mapa as áreas de risco, e essa distribuição espacial, a coincidência dessa distribuição espacial torna evidente a relação entre o risco e precariedade. Aqui a gente apresenta os dados encontrados na sobreposição das áreas de risco geológico com assentamentos precários, nos quais a gente destaca que a distribuição das áreas de risco geológicos em favelas e loteamentos em números absolutos não é muito expressivo, sendo apenas 2 km² de diferença no total de área mapeada. No entanto, quando a gente considera proporcionalmente, a gente vê que as áreas de risco geológico elas representam 5% do mapeamento de loteamentos, enquanto representam praticamente 25% das áreas de favelas mapeadas, o que é um número expressivo. A gente também identificou que cerca de 30% das áreas de risco geológico mapeadas pela Defesa Civil não se encontram em áreas mapeadas como assentamento precários pela SEAB, ou seja, a Defesa Civil tem de fato ali identificado áreas de assentamentos precários que não aparecem no mapeamento da SEAB, e a gente identifica também que apenas 2 km² ou 11% do total de áreas de risco mapeadas encontram-se fora de qualquer mapeamento de
assentamento precário, seja pela SEAB ou pelo IBGE. No entanto, esse número ele é pouco expressivo, principalmente se a gente considerar a dinâmica intensa de mapeamento desses territórios pela Defesa Civil e a defasagem de 2 anos, que os dados do censo são de 2022 e os dados que a gente analisou da Defesa Civil são de julho de 2024. Como conclusões do trabalho, a gente apresenta o mapeamento. A questão do mapeamento de FCU inclui a maioria dos loteamentos irregulares mapeados pela SEAB, né, apontando uma certa complementariedade das bases. É como se essas duas bases estivessem mapeando coisas diferentes, né, FCU mais voltado de fato para favelas e o da SEAB para os loteamentos irregulares, vamos dizer assim, e onde a gente faz algumas observações de que a exclusão dos trechos de gleba não ocupados do mapeamento da SEAB poderia refinar esse dado, né, diminuiria um pouco essa diferença. A gente destaca também que a inclusão de loteamentos irregulares na base da SEAB ter como requisito a existência de processo administrativo faz com que tal base não retrate a realidade quantitativa dessa topologia de assentamento precário, que com certeza é maior, porque a gente sabe que tem muito loteamento irregular que não tem processo de regularização aberto na SEAB. E a gente destaca também que um caminho possível para identificar as causas que levam à exclusão dos loteamentos no mapeamento do IBGE, ainda que o IBGE diga que contempla loteamentos irregulares, seria a avaliação dos instrumentais utilizados na identificação de favelas e comunidades urbanas, como as fichas de informações territoriais e as fichas de informações da prefeitura. Contudo, essa atividade ficou de fora do escopo desse trabalho. E, por fim, a gente destaca que a SEAB está desenvolvendo o seu trabalho técnico sem olhar para áreas, né, esses 36% mapeados pelo IBGE que não encontram-se no mapeamento da SEAB, são áreas que podem duplicar a área de favelas mapeadas pela Secretaria. Então, a gente apresenta nos finalmente um questionamento quanto à avaliação da pertinência de denominar a favela, a camada de favela da Optasampa como mapeamento de favelas, que é o que o GeoSampa informa, também a sua defasagem e falta de unidade nos critérios de mapeamento. E a gente destaca também que as bases de dados do Optasampa refletem critérios de prática administrativa adotados pela SEAB, isso ficou bem claro, né, pelo que a gente expôs aqui, mas eles não são só um registro, né, das práticas administrativas, eles também são o instrumento e a interface que embasam os trabalhos técnicos desenvolvidos cotidianamente pela SEAB. Então, a gente se questiona se faz sentido a SEAB lidar cotidianamente com a base de dados voltada apenas ao registro de suas áreas de atuação, e se o trabalho técnico não seria melhor desenvolvido através de um instrumento que permitisse a visualização de uma representação menos defasada e incompleta dos territórios de assentamentos precários da cidade. Embora essa discussão não seja propriamente o objetivo do trabalho, né, já que o objetivo era o levantamento dos dados desse cruzamento dessas bases de dados, a gente entende que os resultados encontrados nessa base de dados, inevitavelmente, eles levam a esse tipo de questionamento apresentado aqui no final do trabalho. É isso, obrigada.